Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os entrevistados desta noite são a economista Clarice Seibel, diretora do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos da Fiesp, e o jornalista, compositor e produtor musical Nelson Mota, que já está aqui comigo. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 0, número da operadora, 11 826 1009. O fax é 0, número da operadora, 11 826 1320. E o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Nelson Mota, boa noite. Grande prazer em te receber. O Nelson está aqui promovendo esse livro que eu não li alguns trechos. Amigos nossos leram, acharam fantásticos trechos que eu li. São muito bons, vou ver se eu devoro esse livro, lendo evidentemente. Você vai se divertir esta noite. E o prazer em tê-lo aqui. Nelson Mota, você continua na Globosat? 8 anos de Manhattan Connection. Manhattan Connection, sem o nosso amigo... O nosso querido Paulo Francis, nosso grande amigo, com quem todos aprendemos tanto, um amigo querido, que deu a marca desse programa. E nós sobrevivemos ali mesmo sem o Francis, virou um outro programa. Estou muito feliz de estar continuando. Esse programa não veio para a TV aberta, vai ficar só no cabo, porque o pessoal da TV aberta muita gente não conhece, quer dizer, um privilégio de alguns telespectadores. É verdade. No começo era interessante isso, porque ali na TV, nós tínhamos 40 mil assinantes quando começou o programa, então era mais ou menos, você sabe exatamente para quem você está falando. Então o programa pôde ter muito, por mérito do Paulo Francis, uma linguagem muito mais livre, tinha umas loucuras, uns palavrões, uns excessos ali que o público a cabo cabia melhor. Nelson, eu li a respeito do teu livro que ele começa com um observador, que é você mesmo, a partir dos 16 anos, já em contato com música, em contato com tudo isso, com uma peculiaridade. Você não gostava de música. A primeira frase do livro é: eu não gostava de música. Eu tinha 13, 14 anos no Rio de Janeiro, e os garotos dessa idade ali em Copacabana, garotos de classe média de Copacabana, estava maravilhado com o governo Juscelino e a industrialização. O Brasil estava entrando no mundo. A televisão estava chegando, se popularizando no Brasil, e o que tocava em rádio era aquelas músicas de samba canção, de bolero, aqueles grandes cantores da Rádio Nacional. A gente odiava aquilo. Eu gostava só das músicas das chanchadas, das músicas de carnaval, aquilo me divertia. Mas quando ouvi João Gilberto a primeira vez, com 14 anos, no rádio de pilha, que era um sinal tecnológico já. Dizem que é um rádio speaker. O rádio speaker. Eu ouvi João Gilberto cantando Chega de Saudade, aí fiquei louco completamente. Aí me apaixonei pela música, que aí tinha uma música para nós. A Bossa Nova era a música da juventude, era a música que a gente estava esperando. A gente queria ter uma música nossa, que nos diferenciasse dos velhos, dos quadrados, como a gente chamava naquele tempo, e até dos americanos. A gente queria uma música nossa. E o João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius trouxeram isso tudo. Tem muita gente que diz que a Bossa Nova agradou a essa juventude, porque ou você aderia àquele tipo de sambão, com aquelas letras trágicas, que era um pouco da tradução do tango, né? Era tango, bolero, samba, canção, ou você ouvia música americana jazz. Algumas pessoas dizem que é uma simbiose entre o samba, entre a música brasileira e a música americana, e dá a bossa nova. Você acredita nessa teoria que me parece simplista? Eu acho é muito mais complexo que isso, porque o grande criador da bossa nova, do estilo, é o João Gilberto, que inventou um outro jeito, uma outra maneira de cantar, né, uma outra maneira de tocar o violão junto com a voz, uma outra batida de samba. Mas o que o João Gilberto fez sempre foi samba, uma estilização do samba. E depois, naturalmente, com as músicas do Tom Jobim, que tinham um pouco de compositores impressionistas, como o Debussy, Ravel, que ele adorava, e tinha muito Cole Porter, os Gershwins, e isso com a base de a profunda cultura de samba, de Vila Lobos, que o Tom Jobim tinha. Naquela época, o que é divertido você ver é que
eu ouvia muito a bossa nova. Isso é música americana, isso é uma cópia de música americana, isso é jazz, isso não é música brasileira. E quando a bossa nova foi para os Estados Unidos, foi um escândalo que os americanos descobriram aquele frescor, aquela novidade da bossa nova, e o resultado é que o jazz americano, que é uma das grandes músicas desse século, jamais foi o mesmo depois da bossa nova. Aliás, eu tenho uma gravação do programa do Frank Sinatra com o Tom Jobim. E o Frank Sinatra procurou o Jobim, você sabe essa história? Tá aí essa história, né? Tá. Como é que foi? O Frank Sinatra procurou o Jobim? Procurou o Jobim, e o Sinatra, que está acostumado a gravar esses songbooks maravilhosos, gravou um disco só do Rodgers and Hart, gravou dos grandes compositores americanos, e ele insistiu, quando ele ouviu a música do Tom Jobim, ele ficou completamente encantado e fez questão que o Tom fizesse o disco junto com ele, chamou-se Antônio Francis Albert Sinatra e Antônio Carlos Jobim, e foi um marco na música brasileira, e ninguém nunca mais falou que a bossa nova era cópia de música americana. Tem muito americano que diz que o jazz está muito influenciado pela bossa nova. O Frank Sinatra não conhecia pessoalmente o Tom. Ele conheceu a música e mandou... Dizem que ele telefonou desesperadamente para todos os lugares do Rio onde o Tom podia estar. Ele pessoalmente achou. Ele pessoalmente achou num bar em Ipanema. No coisa, e disse que era o Sinatra, e claro que o Tom não acreditou, né? Pensou que era um trote de alguém, e era o próprio. Com aquela... É difícil imitar a voz do Sinatra, né? Nelson, você é paulista, né? Eu sou nascido em São Paulo, mudei para o Rio há 5 anos, e aqui em São Paulo, não, você é paulista. Sou paulista mesmo, meu irmão. Agora, aí voltando para a história do livro, aí com 14, 15, 16 anos, você começa a frequentar... Eu começo a aprender violão, porque quem não aprendesse, não tocasse violão naquele início da bossa nova, não namorava ninguém, não era convidado para nenhuma festa e tudo, e conheci nas academias aí tá de violão. Diferente, quem era baixinho e feio... Só baixinhos e tímidos, né? Só conseguia falar para as meninas tocando violão. Eu me grudei daquilo ali. E aí conheci a minha turma de amigos de academia de violão, que era o Edu Lobo, Dori Caymmi, Wanda Sá, Francis Raime, os irmãos Marcos Paulo Sérgio Vale, e vinham de São Paulo também o Chico Buarque, o Toquinho. Nós éramos uma turminha de amigos ali em Copacabana. Ninguém tinha música gravada, nós queríamos fazer música. Mas aos poucos eu estudava violão como um louco ali, mas eu tenho um especial talento musical. Não, você tem composições de letras. Sim, mas de letras, aí que foi o pulo do gato, Boris, porque eu comecei a olhar assim e falei, puxa, eu nunca vou tocar igual esse pessoal, porque a turma era indigesta, né? Os caras tocando violão, nunca vou fazer músicas como esse pessoal. Então comecei a fazer letras de música para as músicas do Dori Caymmi, que era um compositor extraordinário. E aí logo ganhamos um Festival da Canção em 66, eu Festival da Canção, com 21 anos, eu vi. E eu era estagiário do Jornal do Brasil, na reportagem do Jornal do Brasil. Ganhamos o festival e no dia seguinte eu fui para a redação, eu cheguei lá, poxa, estava convencido, né, que ganhei o festival. Ninguém me deu a menor bola, ninguém me reconheceu. Fiquei ali zanzando a tarde inteira esperando uma pautinha, uma coisa. Aí apareceram 2 repórteres do Caderno B, esbaforidos na redação, que estavam procurando o dia inteiro o garoto que tinha ganho o festival, que ninguém conhecia, e todos foram procurar na escola de design, na ESD, onde eu estudava, mas nunca estava, porque já estava no jornalismo. E aí eu, dei minha primeira entrevista com o vitorioso festival na redação onde eu estagiava. Como jornalista, o Samuel Weiner te leva para a última hora? Um ano depois, eu trabalhei 1 ano no Jornal do Brasil, quando o Samuel voltou para retomar a última hora, em 67. Volta do exílio e retoma cheio de ideias. Aí o Cacá Diegues indicou, ele queria um jovem para fazer uma coluna, que foi a primeira coluna que tinha, era do Poder Jovem naquele tempo. Eu tinha 22 anos, né? Tem uma coluna de meia página do jornal. Então pude ser, a minha coluna foi porta-voz do tropicalismo, do cinema novo, do Teatro Oficina, de toda aquela efervescência de 68. Durou 1 ano também, só a coluna. Quando teve o AI-5, a coluna dançou completamente. Por que as críticas, a grande parte das críticas a respeito do seu livro, enfoca uma coisa que você diz que não quer enfocar, que é um pouco de drogas,
e um pouco de fofoca, mesmo em sexo. Não, isso eu não quero que o meu livro seja um livro de fofoca, mas o enfoque é sempre esse. Não é. Eu acho que tem esse ingrediente. Eu acho que seria uma grande hipocrisia tentar contar a história de 4 décadas da música brasileira, ou da música americana, que seja da música italiana nesse final de século, sem você contar a profunda influência que diversas drogas tiveram durante diversas épocas, para o bem e para o mal, na criação dessa música. Na Bossa Nova, vários eram alcoólatras, né? Depois foram mudando de droga nos anos 70, porque ali nos hippies eram maconheiros, lisérgicos. Foi nos anos 80, o Rock Brasil, tudo movido a cocaína. Morreu gente, gente sofreu muito, vidas foram destruídas, e seria uma hipocrisia não contar o que foi. Eu só não faço julgamento, cada um julgue por si. Você acha que a droga ajuda a criatividade? De maneira nenhuma. Acho que droga não dá talento a quem não tem. Pode tirar até, mas nunca vi nenhuma droga dar talento a quem não tem. Tem uma história boa que nós comentamos agora no livro, que é a história do Tim Maia, que era um convicto a respeito de drogas, e que ele vai, como é que é aquela história? Ele vai... O Tim Maia é o exagero disso tudo, né? Então quando ele veio de Londres em 70, 71, era aquela loucura de hippies, né? Passam uns 200 LSD que davam as pastilhinhas, os hippies davam de presente em Londres, e ele era artista da Philips, da gravadora, então ele chegou no Brasil e fez questão de percorrer todos os departamentos da Philips, começando pelos mais caretas, pelo jurídico, pela contabilidade, pelo recurso humano. Então ele ia lá: olha aqui, isso aqui é um LSD, vai abrir sua cabeça, é uma maravilha, não tem contraindicações, você vai ser alegre, feliz, toma-se assim. Pá, mandava um na boca e dava um para a vítima lá. E ele achava que estava praticando bem. Ele tomou uns 10, ele estava salvando a Philips, ele tinha ideia. Ele falou: ô Nelson Mota, eu vou salvar a Philips. E ele chamava todo mundo pelo nome completo. Ele falava: ô Caetano Veloso, bom dia, aqui é o Tim Maia. Ele sempre falava assim, ele chamaria você de Boris Casoy. Agora, salvou a Philips, está viva a Philips, e ele... Era um dos maiores vendedores de discos da Philips, mas o Tim é um caso raro de autodestruição, né? Porque foram anos e décadas e décadas de tudo, o tempo todo, né? Foi um querido amigo, é um dos personagens mais importantes do livro, é um dos grandes criadores da música brasileira. Nelson, ontem eu vi uma notícia pequena da saída do Wilson Simonal do hospital, onde ele estava internado mal, se salvou, já está em casa. E esse homem sempre me parece uma das pessoas linchadas no Brasil, sem prova. Carimbaram ele de dedo duro. Aliás, eu quero trazer o Simonal aqui. É uma ideia antiga nossa. Mesmo. E ele adoeceu por o Simonal colocar essas questões. Ele nega veementemente, e você parece que faz justiça defendendo. Tem vários capítulos que eu acompanhei a carreira dele desde o início. Um cantor extraordinário. Ele e Elis Regina apareceram mais ou menos ao mesmo tempo e eram considerados pela crítica, por toda o mundo musical, como no mínimo equivalentes em talento. Então o Simonal tinha grande carisma, além da voz, um swing maravilhoso, um cantor maravilhoso, está sendo redescoberto agora como cantor. Então em 4, 5 anos ele se tornou, em 1970 ele era tão popular quanto o Roberto Carlos naquele tempo. No Brasil eram os dois artistas mais populares, com uma diferença: ele era o primeiro negro brasileiro a chegar nessa posição. E ele não tinha uma postura, de uma coisa mais subserviente, aquele diz: o filho da empregada que está dançando. Você sabe como é terrível o racismo brasileiro, que gosta do negro, mas no seu lugar, essa coisa. O Simonal veio com uma postura de um crioulo americano. Ele tinha atitude, ele tinha carrões, ele se vestia bem, altas gatas, ganhava dinheiro, tudo. Então, rapidamente, ele se tornou um sucesso monumental. Aí teve uma briga empresarial dele com os sócios e os empresários, todos que administravam o escritório dele. Ele foi ver as contas dele e o dinheiro tinha sumido. Ele ganhava fortunas
porque vendia milhões de discos, fazia show todo dia. Ele era o garoto propaganda da Shell, ele ganhava uma nota, uma grande multinacional. E o Simonal ficou louco, aí ele fez a coisa errada. Em vez de ele pegar um advogado, uma auditoria, pegar, fazer um exame nas coisas e dar uma cana, recuperar o dinheiro dele, fazer pelo processo normal. Ele, com o tempo, quando ele foi ficando muito arrogante, muito malandro, cheio daqueles puxa-sacos em volta e tudo, ele foi extrapolando ali. Então, o que ele fez? Pegou, chamou um policial que ele conhecia, como várias pessoas conheciam naquela época, pegou, deu uma prensa no contador e para o contador contar quem é que tinha roubado o dinheiro. Quando levou o cara na delegacia, quando chegou na delegacia, o contador denunciou ele por sequestro, por coação, essa coisa toda. Ele tomou um processo, foi condenado a 2 anos de cadeia, o Simonal, não cumpriu a pena, cumpriu em liberdade, porque era primário, ou seja, ele já foi castigado, ele fez uma coisa errada e ele pagou essa coisa. Mas quanto a ele ser dedo duro e informante do DOPS, isso parece muito mais uma história que foi inventada e divulgada pelos sócios dele que estavam brigando com ele. Eu acho essa hipótese ridícula, porque você imagina como pode a Xuxa ser espiã de alguma coisa? Era o cara mais conhecido do Brasil. Nas rodas musicais todas, o seu Maior era considerado um alienado, um bobão, totalmente apolítico. Então ele chegava, ninguém ia falar, vai ter uma reunião, vai ter um protesto contra o governo. Vamos chamar o Simonal. Ninguém chamava o Simonal, para nada. O Simonal gostava de mulheres, de carrões. Não viu que espionar. Espionar o quê, entendeu? Como se o governo militar não soubesse as músicas que fazia o Chico Buarque, o Geraldo Vandré, o Edu Lobo, o Capinanto. Isso é ridículo. Então um cara tão conhecido como ele jamais poderia ser um espião. E também nunca apareceu um caso de alguma pessoa, esse foi denunciado pelo Simonal, era um comunista escondido. E eu atribuo muito disso que aconteceu ao Simonal a uma coisa racista ali por baixo. Acho que se o Simonal fosse branco, não tinha acontecido metade do que aconteceu com ele, porque era um negro que tomou o lugar que os brancos consideram exclusivo deles ali, dessa história. Espero que essa história se esclareça completamente algum dia e que ao Simonal, você vê tanta gente que esteve envolvido, que foi não informante, que trabalhou oficial do DOPS, o secretário de Segurança Pública no Rio, trabalhou no DOI-CODE anos, está aí, ele que é ministro, que é tudo, fez coisas infinitamente piores, né? E só posso atribuir ao racismo. Tenham muito cuidado com esses carimbos, né? Pessoas, e o Simonal, se tivesse tido, sabe que já está, a hora que ele puder, ele estará aqui batendo esse papo. Ele está tendo uma grande valorização entre os cantores da nova geração, estão descobrindo um cara, porque ele foi completamente de 1970 para cá, foi pior que se tivesse morrido, porque quando morre, o povo fica numa certa culpa, assim, aí cultua. Não, foi pior que ele tivesse morrido. Então, cantores como Ed Mota, como a Marisa Monte dessas novas gerações, são fãs do cantor Wilson Simonal. Antes do intervalo, eu queria deixar colocado um assunto que eu queria conversar com ele. Você trata do Roberto Carlos, que também nasce mais ou menos na mesma época e durante um certo tempo tem uma concorrência com a bossa nova. Ou as pessoas eram de um lado ou eram do outro. Mas isso nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Nós vamos continuar depois dos comerciais entrevistando o Nelson Mota. Até já. Jornal da Record, amanhã, 7 da noite. Ela faz o doente ficar bom na hora. Dona Saúde vai entrar na sua casa, devagarinho vai chegando pra ficar. Ficando perto é mais fácil de cuidar, pro bem da família, Dona Saúde vai entrar. Vacina as crianças, as gestantes, tem acompanhamento. A gente nem precisa de remédio, só a atenção dela já melhora a gente. Cuidando dos problemas antes que eles fiquem grandes demais. Sempre ela dá uma passadinha, tem que ver como é que eu tá. É assim que o programa Saúde da Família está mudando a cara da saúde no Brasil. É gente cuidando de gente, né? Senhor Prefeito, abra a porta da sua cidade para a Dona Saúde entrar.
A gente vê tanta cidade aí, não tem médico, vê aquelas filas imensas. Aqui não tem esse acúmulo, aqui não tem correria para o hospital. Programa Saúde da Família, levando a saúde mais perto da família. Um programa do Ministério da Saúde, Governo Federal. Desafio 500 anos, vôlei exclusivo, Brasil e Portugal. Enquadra os craques da nossa seleção, direto de Ribeirão Preto, Brasil e Portugal. Nesta segunda, 10h45 da noite. Passando a Limpo com Boris Casoy. Oferecimento. Inteligue. Pense novo. Disque 23. E assinaturas Estadão. Ligue e assine 0814 9000. Note e anote. De segunda a sexta, 2h40 da tarde. A Alemanha ergueu o muro de Berlim e depois derrubou. O sutiã foi inventado e depois foi queimado. A moda já foi o amor livre. Depois veio a camisinha. Mao Tse-tung foi líder do comunismo e depois virou reloginho. O mundo mudou. Só não mudou a coragem de fazer o melhor jornal do país. O Senado Federal aprovou o refinanciamento da dívida da cidade de São Paulo contraída nas últimas décadas. Agora o município vai poder investir mais no cidadão. Com um melhor planejamento dos gastos, a prefeitura vai economizar, pagando menos juros e amortizando a dívida num prazo de 30 anos. Essa conquista garante recursos para mais escolas, mais ruas asfaltadas, mais moradia, mais transporte e mais saúde para toda a população por muitos anos. Prefeitura do município de São Paulo. Sabe o que o Banco Real quer dizer com... Construindo um banco cada vez melhor para você. Ele quer dizer que está cada vez mais colocando à sua disposição o dinheiro que você precisa para crescer. Do Real Master Há 25 anos. até crédito para a sua empresa. Por que só vocês estão dizendo isso? Porque o Banco Real sabe ouvir os seus clientes. Banco Real e ABN AMRO Bank. Construindo um banco cada vez melhor para você. Marcas da Paixão. Guida já não consegue esconder seu ódio por Tete. É impressão minha ou você tem alguma coisa contra mim? Eu fui mulher do Jorge, não nego isso, mas Guida, isso foi muito depois da sua mãe ter ido embora daqui. Mas a senhora tá me contando isso por quê? Por acaso tá com a consciência pesada? Marcas da Paixão. Nesta segunda, 8h15 da noite. Antes de continuar a entrevista com o Nelson Mota, que está lançando o seu Noites Tropicais, sobre música brasileira, MPB especialmente, tempos da Bossa Nova, vamos aos resultados do futebol. No Rio, Flamengo 2, Botafogo 1 e Fluminense 2, Madureira 1. Pelo Paulistão, Palmeiras 3, Ponte Preta 2 e Corinthians 2, Rio Branco 2. Em Belo Horizonte, Atlético 2, Democrata 2. Em Porto Alegre, Inter 2, Passo Fundo 0. No Recife, o Santa Cruz conquistou o segundo turno do Campeonato Pernambucano, derrotando o Sport por 3-2. Na Itália, a Lazio bateu o Reggina por 3-0 e ficou com o título. A Juventus, que era líder, perdeu para o Perugia por 1-0 e ficou em segundo lugar. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 0, número da operadora 11 826 1009. O fax é 0, número da operadora 11 826 1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Nelson Mota, Roberto Carlos, você viu o Roberto Carlos cantando pelas primeiras vezes ou pela primeira vez? Fizeram, ao mesmo tempo que a gente tinha essa turminha nossa de compositores de música, bossa nova, música brasileira em Copacabana, bastante garotos de classe média, ao mesmo tempo na Tijuca, no Rio Comprido, na zona norte do Rio, antes do túnel não tinha, já se desenvolvia uma outra turma, que era Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Jorge Benjor, que chamava Jorge Ben nesse tempo. Então era uma turma braba também. O Tim Maia tinha um conjunto com o Roberto Carlos. Era os Sputniks. Depois o Tim Maia foi para os Estados Unidos, quando aí ele mudou completamente, ele aprendeu a música negra americana, o pop americano da Motown, voltou ao Brasil. Aí o Roberto e o Erasmo já estavam começando, já ia quase começar a Jovem Guarda, já faziam sucesso.
e o Jorge Benjor já era um sucesso nacional. Essa era a turma da Zona Norte. O divertido é que nós, os garotos de Copacabana, ali na primeira fase social da Bossa Nova, depois de 64, todo mundo tinha que fazer música falando do retirante, dos pescadores, do camponês, aquela coisa. Então os garotos de Copacabana ali, aquelas músicas e tudo. E o pessoal da Zona Norte indo na música como quem vai num prato de comida. Então era luta de classe e a gente não sabia. Então tudo era muito... uma inocência muito grande, garotos de 21, 22 anos, falando de realidades completamente distantes. O pessoal da Jovem Guarda, da Zona Norte, eles estavam mais próximos ali da realidade, da juventude. Qual era né? o ponto de contato? Como é que você chega ao Roberto Carlos? O ponto de... isso foi antes, no tempo da Bossa Nova, a televisão não dava nada, não tocava em rádio, não tinha um ou outro disco de João Gilberto, só não tinha. Então a divulgação da Bossa Nova foi feita em festinhas, em apartamentos e tudo, aí que foram, então, os cantores todos, convidavam-se amigos. Então, numa dessas festinhas, depois que o pessoal da Bossa Nova todo cantou, a Nara Leão, Roberto Menescal e tudo, teve um jantar, daí foi pro segundo time ali. Aí estava o Carlos Imperial na festa. O Carlos Imperial era o cara que promovia rock, que era um cafajeste profissional, que tratava todo mundo, meu jovem, belo e querido amigo, mesmo os inimigos. Figurão. Ele parecia um político, uma caricatura de político profissional. A música, o rock no Brasil deve muito ao Imperial também. E ele fazia o marketing do cafajeste profissional. O que o Imperial está fazendo numa festa de Bossa Nova? Ele vive sacaneando a gente, ele não gosta de Bossa Nova, ele está promovendo o rock. Não, meus jovens, belos e queridos amigos, Bossa Nova é silêncio. Peço o silêncio de vocês para apresentar aqui o futuro príncipe da Bossa Nova. O garoto lá veio com o violão e cantou com uma vozinha legal e tudo, mas era uma imitação idêntica do João Gilberto. Era o Roberto Carlos. Foi a primeira vez que eu vi o Roberto Carlos imitando o João Gilberto cantando Bossa Nova igualzinho. Aí, mas rapidamente o Roberto percebeu que aquele lugar já estava ocupado, que era melhor partir para outra, e acho que o Imperial colaborou muito nisso, para o Roberto se dirigir para uma música mais para os jovens, mais rock, mais misturada com a música italiana da época também. Aí teve um momento em que havia uma divisão. Só podia gostar, quem gostava de Bossa Nova não podia gostar de Jovem Guarda e vice-versa. Isso era uma radicalização, era muitos tempos de radicalização política também, já ali 66, 67, onde quem não era contra o governo militar, então era a favor, né, só pelo fato de não ser ostensivamente contra. Isso passava muito para os outros setores da vida cultural, porque os canais institucionais, políticos, Congresso, está tudo amordaçado. Então, a oportunidade de discutir política, mesmo metaforicamente, era através da música popular. Nesse tempo, em São Paulo, se discutia música popular como se discute futebol. Na rua, tinha aposta, aqueles festivais. Então, de um lado, tinha o Chico Buarque, aqui na TV Record, Chico Buarque, o Edu Lobo, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, de um lado, e o Erasmo, o Jorge Ben, todo esse pessoal. Era de um lado a música brasileira e do outro lado a música jovem. Como se uma música não pudesse ser jovem e brasileira ao mesmo tempo. Eu queria sempre isso, sempre sonhei com uma música jovem e brasileira ao mesmo tempo. Foi o que o Caetano e o Gil fizeram quando eles explodiram, detonaram o tropicalismo e fizeram uma aliança com a Jovem Guarda e praticamente romperam com a MPB zona tradicional. As duas músicas, que para mim aí permearam a minha juventude e a sua também, que são muito bonitas, praticamente não tocam nas emissoras de rádio. Elas estão em emissora de rádio em São Paulo que toca, tem um programa aos domingos sobre a Jovem Guarda, que eu ouço à tarde, é uma rádio tropical, que eu ouço aos domingos à tarde, é muito interessante porque evoca aquilo. Mas Bossa Nova está desaparecido, um pouco desaparecido como música. Eu não sei por que essa mania de no Brasil não se tocarem as músicas um pouco de épocas anteriores. Eu acho que isso é mais uma coisa de rádio. O rádio também é de uma maneira muito imediatista. O rádio sempre toca o que o público quer ali. E o público do sucesso, do sucesso de rádio, é o público mais infiel do mundo. Ele quer sempre um novo sucesso. Será que o rádio não força essas situações? Será que o rádio não induz as pessoas a gostarem só do que ele toca? Porque ele não dá opções. Não dá opções. E agora,
Mas a bossa nova como gênero musical continua mais viva do que nunca. Mas não com aqueles cantores. Não com aqueles cantores, mas ela está presente em grandes artistas dos anos 80, dos anos 90. E, na verdade, todos os principais artistas, criadores de música que vieram no Brasil depois da bossa nova foram influenciados pela bossa nova em alguma medida. Ou pela poesia do Vinícius, ou pelas músicas do Tom Jobim, ou pelo gênio do João Gilberto. Deixa eu fazer as perguntas do telespectador. O Vasco Vasconcelos, que é um compositor de Brasília, diz assim: Nelson Mota, diante de todo o lixo sonoro que aí está, você concorda que o rei Roberto Carlos é o maior símbolo do cancioneiro popular de todos os tempos? Obrigado. É um grande cantor maravilhoso, um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos, né? Eu acho que eu discordo dessa visão da mediocridade dos anos 90 na música brasileira. Na minha opinião, uma década musical que deu artistas tão diferentes de estilos, com intérpretes como a Marisa Monte, o Ed Mota, que estão à altura de qualquer grande intérprete de outras gerações. E o rap do Gabriel Pensador, e tem a Cássia Eller, tem a Adriana Calcanhoto, a Daniela Mercury, o Cidade Negra, que é um dos grandes grupos de reggae que o Brasil já teve. Então você vê, é muito diversificada, né? E tem grandes valores essa música dos anos 90. Eu acho que qualquer país do mundo se orgulharia de ter. Tem lixo também, como tinha naquela época. Sempre teve, Boris, né? Na época dos anos 70, quando no auge de Gil e Caetano e Paulinho da Viola, Milton Nascimento, o rádio tocava majoritariamente uma porcariada de Sambão Jóia, de Benito de Paula, de coisas que as pessoas falavam mal, como falam hoje do pagode. Pode fazer pergunta discreta? Tem uma pergunta aqui, se você namorou a Elis Regina. Telespectador Boris Casoy, em São Paulo. Porque tem no livro e antes de ter no livro já foi contado num livro, no Furacão Elis. Se fosse só a Elis Regina, não tinha problema. Não, mas aí eu tenho uma coisa. Eu só contei essa história da Elis Regina, que eu era produtor dela, esse namoro todo, porque eu acho que foi uma coisa que... uma relação amorosa dela que, como todas as outras da vida dela, transformou profundamente os rumos da carreira dela, de talvez a maior cantora brasileira de todos os tempos. Então eu só contei para explicar melhor, tentar explicar melhor como essa mulher misturava tanto os afetos dela com a música dela. Então ela foi namorada do Solano Ribeiro, que era o produtor de festival, depois de um músico, se apaixonou pelo Edu Lobo, quando casou com o Ronaldo Bosco, ele era um compositor, mudou completamente a carreira dela. E quando eu era produtor dela, nos apaixonamos, ali era casado, foi uma confusão tremenda e mudou o rumo da carreira dele. Só por isso eu contei. Eu namorei muitas outras cantoras, mas não contei no livro porque não interferiu em nada na vida profissional dela, entendeu? O Nelsinho já amava você antes, depois do Noites Tropicais, a paixão dobrou. É a Carla Lemos de Brasília. Seu livro dá vontade de nascer de novo para experimentar tudo outra vez, de preferência na sua perna. Por favor, explique de novo a história da briga com a Marisa Monte e informe como vocês estão hoje. Um grande beijo, Carla Lemos, Brasília. Nunca houve briga com a Marisa Monte. Nunca houve briga. Não, o que eu conto no livro final também. São as duas únicas cantoras. Quando eu comecei a produzir a Marisa Monte, ela tinha 20 anos, eu tinha 42 anos. Eu fiquei completamente encantado por aquela garota séria, talentosa, bonita. E, ao mesmo tempo, era uma forma de uma criação minha, porque eu comecei com a Marisa desde o início. Então, me apaixonei pelo que eu achava também que era muito uma criação minha. Então isso mudou. Com certeza a carreira da Marisa Monte seria muito diferente se não tivesse aparecido um produtor mais velho, muito experiente, que se apaixonasse por ela. Nós somos grandes amigos até hoje. Nós nos separamos, porque era uma relação inviável pela idade dela, pelo que ela queria da vida e pelo que eu queria. Mas nós somos grandes amigos até hoje. Eu tenho o maior orgulho, não só de ter trabalhado com a Marisa, como que ela vem fazendo depois. Então isso não é indiscrição. Olha, o Renato Paca do Rio diz o seguinte: grande Nelson, Paulo Coelho sempre fala muito bem de você, sempre me fala muito bem de você e de seu pai. Fale um pouco sobre ele e sobre Raul Seixas. Você topou com eles também? Meu Deus, esses são meus amigos queridos, os dois estão aí, tem
páginas e páginas de livro contando histórias de Paulo e Raul desde o você início. está vivo, só alguns personagens aí que você esteve junto com eles, eu não sei como Só você essa tá vivo. convivência com Tim Maia, Raul Seixas, Novos Baianos, a sobrevivência é um milagre, né? Quase, quase. Então, e eu conto histórias divertidíssimas de como o Paulo conheceu o Raul, como eles se conheceram e como construíram essa carreira no início como dois grandes farsantes, assim, no melhor sentido, porque não há nada mais pop do que isso, de ser um farsante genial é muito melhor do que ser tem muito mais méritos criativos do que ser um cara certinho que faz aquela coisinha ali para ser. O Paulo e o Raul tinham essa audácia e fizeram grandes músicas mesmo, o Al Capone, A Mosca na Sopa, O Ouro de Tolo, nem todas são da parceria. Essa é um clássico de Raul e Paulo, e depois tem o Paulo, eles se separaram, eles brigaram mesmo, e se separaram, o Paulo fez grandes letras para Rita Lee, também aquele Arrombou a Festa, esse tal de rock and roll, Cartão Postal. Paulo Coelho é um dos melhores letristas do pop brasileiro. Isso está retratado no livro? Ah, tudo, porque eu me focalizei principalmente no início da carreira de várias gerações, porque eu acho que quando o artista está começando, ele está jovem ali, tem aquele frescor, aquela inocência, aquele romantismo, então eles fazem coisas maravilhosas sem nem saber que estão fazendo. Quando eles vão ficando muito famosos, daí eu abandono a narrativa para me dedicar aos que estavam aparecendo depois. Quero dizer para você, telespectador, que os trechos do livro que eu li não é relato de história, tipo acadêmico, é um relato gostoso, jornalístico, cheio de causos, cheio de histórias que o Nelson está contando aqui, muito bem colocadas e muito bonito graficamente, muito simples de ler, com grandes fotos. Olha aí. Olha aí. Isso nós devemos ao grande designer Luiz Stein. Ó, quase que eu mostro TV Globo aqui, ó, TV Globo. Isso era o Big Boy, a história do grande disc jockey Big Boy também. Eu fiz o livro, fiz um grande esforço para que o livro pudesse ser lido como um romance, assim, com gancho de um capítulo para outro. Vai se namorar essa aqui e outro, vai ser preso, não foi, e vai brigar, não brigou. Então, porque são personagens muito fascinantes, esses que fizeram essa música brasileira. William Cook, de São Paulo Universitário, pergunta o que o senhor acha dos movimentos do Axé Music, uma música, segundo ele, totalmente distorcida, sem pé nem cabeça. Discordo bastante. Também discordo. Eu acho que o Axé Music, ou seja, isso é um jeito meio pejorativo de chamar. Essa música popular baiana, esse carnaval do litoral, como o Caetano chama, que fez renascer o espírito de carnaval, que deu grandes músicas ao Brasil, essa Axé Music tem grandes artistas fazendo música, Carlinhos Brown, Daniela Merkel, o próprio Caetano, Gilberto Gil, tantos e tantos, e utilizaram o Olodum, o Ileaê, o Araqueto, artistas que fazem sucesso internacional. É uma música de uma enorme riqueza rítmica, talvez a maior riqueza rítmica no Brasil. Você vê 40 ritmos por ano. Cada ano você vai na beira, tem a dança do fricote, do tiriri, do tororô, estão sempre criando aqui. As letras do axé, todo meio duplo sentido, vão se repetindo, mas tem grandes intérpretes e um ritmo maravilhoso, eu acho infinitamente superior ao pagode e ao sertanejo. Acho que o axé é uma coisa parte. E o sertanejo, o que você acha? Eu de vez em quando gosto, eu tenho mau gosto, alguma coisa. Eu não tenho preconceito. Eu me lembro do bolero, é um bolero de roupa nova. Eu não tenho preconceito, mas eu acho que para você, quando você vai falar numa coisa mais, de um ponto de vista mais técnico, musical, se você analisar uma música, os critérios são muito poucos. Melodia, a letra, o ritmo e a harmonia. Não tem mais a importância histórica ou a visão sociológica, isso é toda outra coisa, mas música mesmo. E o sertanejo eu acho que é bastante pobre como letra, como música, o ritmo é praticamente inexistente. Então eu não sei, não vejo no sertanejo letras boas que sejam da altura de um Chico Buarque, de um Vinícius de Moraes, de um Gilberto Gil, ou até de um Gabriel Pensador, de compositores de várias épocas. Então não é preconceito, eu não encontro no sertanejo as qualidades que eu encontro em outros tipos de música. Reconheço grandes intérpretes, gente que tem talento, sabe cantar e tudo, mas
como composição, como escola musical, é pobrinho. Para o Vanderlei, que é o economista de Belém do Pará, mas nascido e criado no Rio até 75, tem uma mensagem aqui. Apenas para lembrar que a primeira aparição do Simonal foi na extinta TV Continental, onde o Imperial apresentava um programa de rock. Lembro-me que naquele dia o Imperial pediu licença para o público para apresentar um amigo que trabalhava na emissora como iluminador. Simonal cantou um tchá-tchá-tchá e decolou. Quanto ao seu desaparecimento posterior, todos daquela época que o conheciam sabem que não foi fruto de inveja, para não usar o termo, que não foi fruto de inveja, para não usar o termo. É um prazer assistir a entrevista, pois fui leitor assíduo da coluna do Nelson. Ele é dos que acha que o... Eu acho que o Simonal era o assistente, era o secretário do Carlos Imperial, aquele que fica com a prancheta anotando ali no programa. E o Imperial arranjou dele gravar um tchá-tchá-tchá chamado Terezinha, e foi um sucesso enorme. Dali para diante o Simonal explodiu, e a carreira do Simonal durou praticamente 4 ou 5 anos só. Glauber de Oliveira, que é o estudante de Olinda, gostaria de saber do Nelson se ele poderia dar alguns esclarecimentos sobre o Júlio Barroso. Era um letrista do grupo Gangue 90? E esse é um dos maiores personagens do Rock Brasil, um pioneiro do Rock Brasil em 1980. O Júlio Barroso criou esse grupo Gangue 90 e as Absurdetes, que era uma coisa totalmente new wave, tinha uma novidade, um frescor, uma audácia. Ele não era cantor e as meninas não eram cantoras também, e resolveram fazer um grupo na base do do it yourself, a coisa americana da época, e anteciparam a Blitz, os Titãs, os Paralamas de Sucesso, o Barão Vermelho, o Cazuza, todos os grandes grupos do Rock Brasil. Mas o que apareceu primeiro foi o Júlio Barroso, que foi um querido amigo, um poeta extraordinário, tinha uma coisa maravilhosa. Quando ele chegava num hotel assim, quando põe lá, que põe na profissão, o Júlio dizia, poeta, com a maior calma, assim, eu sempre admirei isso no Júlio. Quando ele viu uma mulher que ele gostava, ele se ajoelhava e falava, quero ser seu escravo. Era o grito de amor e guerra do Júlio. O Paulo Berton, que é o fotógrafo de São José do Rio Preto, disse que gostaria que o Nelson comentasse sobre a discoteca Dancing Days, as loucuras da época. Meu Deus, isso foi em 76, eu fiz um festival de rock em Saquarema e foi um fracasso, praticamente quebrei, fali. E aí tive uma oportunidade, me ofereceram um espaço num shopping center, desconhecido, shopping center da GAD. 76. Aí me deram de graça aquele shopping, para eu fazer uma discoteca para promover o shopping, que ninguém... O primeiro shopping do Rio de Janeiro. E eu fiz o Dancing Days, era para durar só 4 meses mesmo, como durou, porque aquilo ia ser um teatro, o Teatro Sérgio Brito hoje. Então foi um sucesso, aqui em uma semana estava aqui, foi a primeira discoteca do Rio de Janeiro, e as frenéticas eram as garçonetes da casa, e que subiam para cantar umas músicas. Em uma semana o público estava indo lá para ver as frenéticas cantando. Lá ia Rita Lee, Maria Bethânia vivia dançando, Milton, as pessoas que não saíam, misturava, Glauber Rocha, tudo estava no Dancing Days. Era tão democrático que o pintor, o Jorge Guenli, filho, um grande pintor, uma noite chegou lá, encontrou sua própria empregada doméstica dançando ali na pista. Os dois tinham comprado a entrada na bilheteria igualzinho, a mesma coisa. Então, os 4 meses que durou, transformaram numa lenda. Depois, um ano depois, a TV Globo fez a novela, que chamou Dancing Days. O Gilberto Braga queria que se chamasse Dancing Days, mas o nome era meu. Então a TV Globo teve que me comprar o nome, me comprou o nome Dancing Days. O Fábio César da Penha, que é um estudante de São Paulo, pergunta: sou seu fã. Nelson, gostaria de saber se realmente havia rivalidade entre Gal Costa e Elis Regina. Havia uma rivalidade saudável, assim, não havia uma competição, né? Elas eram personalidades e estilos musicais muito diferentes e elas sempre competiram muito, mas nunca houve fofoca da Gal falar mal da Elis. E pouco antes da Elis morrer, elas fizeram um dueto maravilhoso no programa de televisão, era um especial da Gal Costa, a Gal chamou a Elis, elas cantaram 2 músicas e acho que até a Elis morrer elas foram amigas, foram 2 grandes cantoras e eu não sei, entre as duas meu coração balança. O Joca Santos, de Fernandópolis, São Paulo, pergunta por que Roberto Carlos acusou Paulo Sérgio de imitar ele. Imitava Porque mesmo. imitava.
Esta é a última canção. Porque Era uma imitava, imitação. porque... E até Boris, imitava olha, bem. você vê, exatamente. Como o Roberto Carlos começou imitando o João Gilberto, rapidamente mudou. Elis Regina começou imitando Ângela Maria. Muitas cantoras começaram Quero imitando. aproveitar esse final. Você se dá com o João Gilberto ainda? Muito. Ele Meu atende querido o seu amigo, telefonema? Atende. Depois... Ele é uma pessoa muito diferente. Ele está no livro do início ao fim do livro, até o final do livro. Ele está voltando sempre, porque ele é a influência mais poderosa de todo mundo que veio depois dele. E é um personagem, uma criatura, porque eu tenho um imenso amor e é um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Eu soube do episódio. E ele é muito... Da inauguração. Eu soube aqui e vi aquela foto maravilhosa, botando a língua. Pior da história é que eu acho que ele tem razão. Tinha razão. Ele tem razão, mas... A maneira... Chamar ali olha, fazer uns 5 mil lugares, bebida de graça e fazer um show do João Gilberto. Talvez aí tenha sido um erro do pessoal de ter chamado o João Gilberto para aqui. Preciso explicar uma coisa do João Gilberto também. Uma música dele é exclusivamente voz e violão. Então exige silêncio absoluto para que ela possa ser entendida na sua plenitude. E não pode ter um som que... Não pode. Você faz um maluco show pra da quem tá Daniela Mercury ou do Lulu Santos, que são grandes artistas maravilhosos. É lindo o público inteiro cantando e pulando do começo ao fim, cantando junto. Né? Então isso é outra coisa. Eles deviam ter chamado... Se eles tivessem chamado a Daniela ou o Lulu, ninguém teria problema. O João tem que ter aquele... Mas, de vez em quando... Eu acho uma prova dele de respeito ao público. Ele quer que o público ouça o melhor possível, porque quando é só a voz do violão, qualquer errinho, qualquer coisa aparece. Se você... E essa coisa dele se trancar de vez em quando assim? Ele é uma pessoa, Claro, ele vive recluso, né? Que é uma opção dele, ele vive dedicado exclusivamente à música dele. Ele é um homem que ensaia, que canta obsessivamente uma música durante anos e anos e anos a fio, vai depurando aquilo, como diz meu pai, que o Paulo Coelho é grande fã do meu pai, porque meu pai entende de anjos. Então, meu pai, como a música, que nem aquelas pedrinhas que vem rolando no rio, aqueles seixos, até ficar redondinho ali de tanto que rola, são as músicas que vêm da garganta do João Gilberto. Quando ele chega a cantar em público, já está tudo redondinho ali. Então, ele é um perfeccionista obsessivo e quer dar sempre ao público o melhor da música dele, que é trabalhada na filigrana, nos mínimos detalhezinhos. Então, isso é uma prova de respeito que ele tem ao público. O pessoal mais íntimo, ele não é um homem de mau humor. Às vezes é. Às vezes é. Mas geralmente ele é muito, muito engraçado, muito divertido. Ele acompanha tudo, ele vê televisão, ele lê o jornal, ele sabe de tudo que está acontecendo e com essa inteligência, ele tem um humor muito especial também, que é só dele, você tem que ser um pouquinho iniciado na linguagem dele para desfrutar o humor. E é uma pessoa que foi muito boa para mim, pessoalmente, a vida inteira. Posso mandar um beijo para ele, né, Boris? Beijo, João. Espero que ele esteja vamos ver vendo. se algum dia a gente consegue fazer ele aqui. Vai ser difícil, mas vai possível. ser difícil. Nelson Mota, muito obrigado por sua presença no Passando a Limpo. Eu desejo felicidades ao seu livro, a você pessoalmente. Vou continuar acompanhando o seu Manhattan Connection. Vou ler o livro. E depois me avisa, eu quero muito que você leia. Vamos conversar. Muito obrigado. Muito obrigado a você, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa Vamos noite. fazer agora mais um intervalo. Eu volto daqui a pouco para conversar com a economista e diretora do Departamento de Pesquisa e Estudos Econômicos da Fiesp, Clarice Seibel. Até já. Programa Fábio Júnior, terça, 9h45 da noite. Sinto felicidade quando ela vem chegando. Cada equipe do programa Saúde da Família é formada por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes de saúde. Esses programas a gente tem tudo quanto é lugar, porque tem muitas cidades que não tem isso. Senhor prefeito, abra a porta da sua cidade para a dona Saúde entrar. Pode entrar. Pronto, a casa é sua. Programa Saúde da Família, um programa do Ministério da Saúde, Governo Federal. Pense numa forma de se comunicar melhor, mais rápido e mais barato. Pense numa coisa que você nunca tenha pensado antes. Pense no exato lugar que você quer estar daqui a
Record.